A paz do Senhor, amados irmãos. Estamos aqui nesse momento ímpar com a ilustríssima presença de Lindbergh Oliveira Corte, que pastoreia a Assembleia de Deus ali na Itacaiúna, Conjunto Itacaiúnas, né? Está sob a presidência de todo o campo de Marabá, a ilustre pessoa do pastor Sales Batista, né? Que é nosso supervisor e também um dos vice-presidentes da convenção. Lindbergh é um dos pastores ali, a igreja ali que auxilia ali nas congregações, faz um excelente trabalho ali. Está conosco nesse momento ímpar, né? Que foi projetado por Deus, não estava em pauta. Ele veio aqui, é meu sobrinho, veio tomar um café conosco. O Isaac está aqui usufruindo das suas férias, né? Estudante de medicina, e ele chegou aqui conosco e já foi essa situação. Então eu acredito que Deus, ele tem providenciado esse momento. Lindbergh é ali de Marabá, mas veio aqui em Apinagés, a sua mãe, que é minha prima Eunice, e veio tomar o café, e Deus está preparando esse banquete aqui, e eu gostaria que ele se apresentasse aqui, que ele ficasse à vontade com esse povo excelente, esse povo abençoado, né? É muito importante. Nós gravamos um vídeo ali na congregação São Francisco, com o irmão, um dos irmãos ali, esposo da dirigente, né, que é a irmã Beth, irmão Pedro Cavalcante, e lá de São Paulo o irmão diz: o irmão Pedro da Viola. Eu nem sabia que o nome dele era Pedro da Viola, né? Então, para você ver a dimensão que esse canal alcança. Eu tenho amigos aqui fora do país também, uns que a gente ama muito, né? O Éder, ali na Espanha, pastor Cristiano, pastora Laila, ali na Irlanda, em Portugal, Calandrini e outros também amigos, e assim sucessivamente, né? Então, eu estou falando isso para a gente entender a dimensão de onde esse programa pode alcançar. Então, gostaria que o pastor Lindbergh se direcionasse a esse povo. Fique à vontade, cumprimentando. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, pastor Everaldo, pela oportunidade de estarmos aqui. Você falou, né? Foi um momento que Deus preparou, né? Não estava nos nossos planos. Veio aqui fazer uma visita, tomar um café junto. Deus preparou esse momento. Quero louvar a Deus pela sua vida, pastor Everaldo. Obrigado. Louvo a Deus por ser o seu sobrinho. E tenho uma admiração muito especial, muito grande pela sua pessoa. Quero aqui mandar um abraço para o meu pastor presidente, pastor Sales Batista, ali na cidade de Marabá. Dizer para o senhor que é uma satisfação estar aqui com você para aprender com você, que é um mestre na palavra de Deus. É isso aí. O reino de Deus, ele é muito importante, né? Estender mais uma vez um abraço ao nosso supervisor, pastor Sales, e o pastor Kennedy, que eu sou admirador dele, né? E nós vamos estar aí. Pastor Kennedy vai prestar um trabalho relevante para a nossa Comiadepa, né? Envio do pastor José Rita, presidente da nossa convenção, e do nosso supervisor, o pastor Sales Batista. Ele vai estar assumindo agora a Assembleia de Deus em Ponta de Pedra, e nós vamos estar junto com o pastor Kennedy. Então, pastor Lindbergh, o reino de Deus é assim, diferente do reino do mundo, né? Porque, como você disse, você aprende comigo e eu aprendo com você. Você é um homem, um grande empreendedor, um grande pastor e um grande empreendedor. Então, às vezes eu tenho que aprender com você. Eu fui na Espanha porque eu me curvei diante de um jovem chamado Gessé Ferreira, que é um grande pregador da palavra de Deus. Eu mesmo, sendo um pastor presidente, fui humilde, e ali Deus foi interagindo e nós chegamos a viajar junto, porque eu me identifiquei com um jovem também e eu aprendi com o jovem. Então nós estamos aqui para falar sobre o desafio da obra missionária nos dias de hoje. Eu gostaria de ouvir do pastor Lindbergh, assim, o que você vê, o que você sente assim, atinente ao reino de Deus, nesse projeto grande, né, que é a obra missionária. Ela vem de várias dimensões, né? Tem o trabalho local,
e assim sucessivamente o trabalho nos estados e vai até aos países. Qual é a palavra que você tem, a sua experiência que você pode passar para esse povo abençoado que estão aí com o coração missionário aceso, aquela chama? Em primeiro lugar, eu quero lhe parabenizar. A gente vê quando conversa com o Senhor esse desejo ardente e a preocupação com vidas que estão em outros países, né, necessitando ouvir a palavra de Deus, e eu aprendo isso com o Senhor. Esse amor, né, esse carinho, com a preocupação com as pessoas de alcançar essas vidas em outros países. Eu vejo essa chama dentro do seu coração. Isso é muito importante, né? Quando Jesus ele disse: ide por todo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura. E às vezes nós nos acomodamos e queremos fazer a obra de Deus só no terreiro de casa, pregar, né, para a nossa igreja, para os nossos irmãos, para as nossas ovelhas, e nos esquecemos de outras pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Este mundo, né, o nosso país tão grande, a Europa, outras pessoas que estão padecendo, sofrendo, porque muitas vezes o evangelho não consegue chegar até essas pessoas. E nós precisamos fazer o evangelho de Deus chegar. Quando a Bíblia diz ide por todo mundo, muitas vezes a gente não consegue ir, não pode ir, mas nós podemos fazer com que o evangelho chegue até essas pessoas. Como? Cooperando, ajudando, contribuindo, né? Se eu não posso ir, eu posso contribuir para que a palavra de Deus chegue até essas pessoas, né? E é importante porque nós já estamos vivendo uns dias difíceis, estamos vivendo já os finais dos tempos, e nós precisamos rapidamente, urgentemente, anunciar mais ainda a palavra do reino de Deus, né? E tem um livro seu, Oceano do Espírito, né? Da palavra. Oceano da Palavra, né? E isso que nós devemos fazer, né? Fazer com que a palavra de Deus ela venha se expandir no mundo, todos os oceanos, todo o continente, pregar a palavra de Deus e ganhar a vida para o reino de Deus. Muito bem, pastor Lindbergh. A obra de Deus é interessante, é um desafio. Tem muitas pessoas que às vezes desistem de fazer a obra de Deus porque vem com aquela vontade, aquele desejo tão grande e ele encontra barreiras, porque isso faz parte, né, do reino de Deus, né? Então, a obra missionária a gente começa ela em Jerusalém, né, que é o local, a nossa congregação local. Eu não vou citar a cidade, porque essa cidade já tem um outro pastor e eu não quero ter interferência e tudo, né? Mas já tive numa cidade que eu convocava o círculo de oração. O círculo de oração todos os sábados estava ali consagrando. Irmãos, vocês todos os sábados estão consagrando. Tira um sábado para ir para a rua, as irmãs vestidas de branco, porque tem outras mulheres lá que vão admirar vocês. Uma senhora dirigindo um trabalho, a outra cantando, a outra pregando. Vocês vão motivar muitas mulheres que estão acomodadas, né? E às vezes eu pegava um rapaz, ele vestia uma bata, né? E mandei fazer umas asas de anjo, e levava o Isaac e a banda, ia para uma feira, e lá as pessoas ficavam olhando para aquele anjo chamava a atenção. E eu entrava, o anjo do Senhor acampa ao redor do que eu temo e o livra do mal, e trouxe um impacto. E não foi fácil eu levar as irmãs para as ruas, foi muito difícil. Tive que, às vezes, ser um pouco contundente, e conseguimos levar 50 irmãs para a rua, e aquilo alvoroçou a cidade. Você via satisfação do povo quando via aquelas irmãs ali naquele trabalho. Então, a gente pode fazer a obra de Deus em Jerusalém, com os cultos públicos, a prática dos cultos públicos, né? Aqui em São João nós criamos trabalho Missão no Lar. Lindo demais. O ano passado não deu certo, o ano atrasado funcionou muito bem. Os irmãos iam 6 horas
Ele ia nas casas fazer aquele trabalho. A gente já preparava o estudo, já ia com aquela planilha e tudo. E era 1 hora ali, aquela palestra, depois eles postavam. Missão cumprida, aquilo, uma alegria tão linda. E isso resultou em almas também. Então, a missão, nós podemos começar em Jerusalém, né? Depois podemos pensar nos estados também, né? Nós temos o Nordeste. Eu não sabia, teve uma estimativa fazendo uma pesquisa sobre os estados menos evangelizados. Eu vi Piauí, mas o Rio Grande do Sul. Eu digo, meu Deus, o Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul e o Piauí são os estados menos evangelizados. Então, assim, a importância, o que eu vejo, né? Eu sinto o desejo agora. Para isso a gente precisa de dinheiro, não é fácil, né? A gente precisa, sim, de um dinheiro. Se o pastor puder ter uma renda fora da igreja e tudo, para ter um dinheirinho, por exemplo, eu imagino, eu preciso hoje o quê? De 2 caixinhas de som pequena, eu vi na Irlanda, eu acho que custam uns 12 a 13 mil cada uma. Eu já penso assim, tirar uma vou para o Piauí, aluga um lugar bom para se descansar e tudo, vai com o pastor daquela igreja, pastor, eu estou de férias aqui, eu gostaria de cooperar com você, precisava de alguns cantores, o seu refeitório, fique tranquilo que eu não vou abrir trabalho, eu vim aqui para somar. E fazer aquele trabalho bonito, servir um lanche para o povo, e assim, tem muitas maneiras. Mas nós vamos falar sobre os grandes desafios também da obra missionária fora do nosso país. E esse é um grande desafio. Então, são sugestões que a gente dá e pensa em colocar em prática também, porque às vezes nós enviamos um missionário e nós não damos sustentação. O missionário fica lá, você não faz uma visita. Eu quero citar aqui o saudoso pastor Raimundo Nonato, que ele morreu, passou para o Senhor ali em repartimento, né? Mas quando ele estava sendo pastor ali em Tucumã, ele enviou missionários para Paraíba e ele mobilizou o comércio da cidade de Tucumã. Os comerciantes doavam roupas, fazendeiros doavam gado, ele ia com ônibus para lá, para passar dias lá, passava 10 dias lá, e chegava lá, dava alimentação para o povo, dava vestimentas para o povo, aquilo agregava o povo, caía na simpatia do povo, e ele conseguiu fazer um trabalho muito excelente, né? Mas agora eu quero a sua participação, de repente, a sua visão também, cada um de nós temos uma visão, e Deus, ele dá para cada um uma visão de reino, e é nisso que é o complemento da obra de Deus, né? Uma visão abraçando a outra, e o conjunto de tudo isso vem a sinergia, né? Aquela coletividade. Com você aí, esse povo aí, estamos falando sobre missões, os desafios da missão nos dias de hoje. Hoje estamos vivendo um momento assim. Nós nos acomodamos à Igreja do Senhor. Eu me lembro que quando eu era jovem, aqui em Apinagés, o pastor chamava para ir para um evangelismo, para uma festa no interior, no campo. A gente andava 12, 15 quilômetros a pé, de bicicleta para dar ceia, e com alegria. Ia fazer a obra com amor. E hoje nós nos acomodamos tanto que, se o pastor chamar para ir para um evangelismo, para um lugar na roça, se não tiver um transporte, não vai mais, né? Nós não conseguimos mais ir. E estamos deixando essa chama, que é a palavra de Deus, se apagar no nosso coração. Hoje, infelizmente, através da internet, do celular, nós nos acomodamos e deixamos que a internet, as redes sociais, seja prioridade na nossa vida. Infelizmente, isso está acontecendo no meio da igreja. Quando a gente vê hoje o nosso jovem, eles não têm mais aquele prazer que antes nós tínhamos de pregar a palavra de Deus na roça, no interior, a pé, de cavalo, de bicicleta, pregava e voltava alegre e feliz. Hoje, você chamar um jovem para ir
no interior levar a palavra, são poucos que querem ir, né? Se falar que é de bicicleta ou a pé, aí fica mais difícil ainda, né? Mas essa chama, ela tem que arder no nosso coração. O amor pela alma, o amor de anunciar o Evangelho de Deus, né? Quando Jesus ele disse para nós ir por todo mundo pregar o Evangelho, ele está dizendo que nós temos que sair, nós temos que fazer a palavra de Deus chegar a todos, né? E hoje, infelizmente, a igreja, nós, igreja, não são todos, né? Não vou generalizar, mas a gente vê muitas igrejas se preocupando com o movimento. Nós só queremos ficar atrás das paredes da igreja, esquecemos de ir anunciar o Evangelho, de pregar o Evangelho, né? De levar o amor de Deus. Como o senhor falou, né? Que nós devemos pregar, anunciar na nossa cidade, no nosso estado, no nosso Brasil, mas também fazer o Evangelho chegar a todo mundo, né? A todos os continentes, né? Fazer a palavra de Deus chegar. E para isso, nós precisamos mais nos dispor. Nós sabemos das dificuldades hoje, que muitos têm dificuldade financeira de ir levar a palavra, porque não é fácil, tem um custo, né? Tudo tem um custo, mas nós podemos, de uma forma ou de outra, contribuir, cooperar, para que a palavra de Deus possa chegar a essas pessoas. Eu, por exemplo, eu não posso ir, né? Tenho a minha dificuldade, trabalho e tudo, mas eu posso estar abençoando, posso estar cooperando, posso estar ajudando, para que o pastor Everaldo, outro pastor, possa ir lá na Europa, nos Estados Unidos, né? Portugal, outros países, levar o Evangelho, anunciar o Evangelho de Deus e fazer que a palavra de Deus chegue até essas pessoas. Pastor Lindbergh, muito interessante o que você trouxe em pauta sobre os anos atrás, como nós nos portávamos na obra de Deus. A gente fazia a obra andando em caminhão. Aqui em Apinagés eu peço, olha pastor, hoje nós temos um ônibus e a gente manda numa congregação o ônibus, a gente deixa de mandar porque vem poucas pessoas, não dá para pagar nem o diesel do ônibus, né? E eles me falaram que antigamente tomavam emprestado a prefeitura as caçamba e ia todo mundo louvando a Deus, cantando, era aquela coisa linda, as pessoas de pé. A internet realmente ela tem trazido algo muito importante, né? Que é a aproximação de pessoas e tudo, isso é muito importante. Mas ela tem roubado o nosso tempo, porque nós somos seres que desejamos e sempre estamos à expectativa de algo, né? A expectativa de um culto, aquilo era tudo, no interior, a gente ia com prazer. Hoje nós temos o aparelho celular aqui, e aqui nós temos sempre na expectativa de uma novidade, uma coisa e tudo, e isso tem tomado o nosso tempo. Nós precisamos realmente saber lidar com o aparelho celular, né? E às vezes até ter uma disciplina, é necessário uma disciplina. Diz, olha, hoje eu vou deixar ele aqui, vou saber que hora eu vou pegar, porque ele pode até roubar o tempo da leitura da Bíblia e do nosso devocional, que é isso que acalenta a nossa alma, né? Quando nós lemos a palavra, quando nós oramos, é isso que dá motivação. E se nós perdemos o nosso tempo com a internet, o celular, isso vem desmotivar. Então foi muito bom o que você falou mesmo, que o povo ele era o mais fervoroso, né? O povo se lançava mais para fazer a obra de Deus, e hoje está tendo assim uma negligência muito grande, né? E são causas que têm trazido assim uma barreira, né, para a evangelização. Muito bem. Então foi muito importante. Eu me lembro que quando eu estava em Canaã dos Carajás, as pessoas que estão em Canaã, se tem alguém aqui de Canaã que está ouvindo, eu saía de Canaã, às vezes ia de moto e às vezes ia de bicicleta para a Vila Feitosa, de bicicleta, e às vezes andava até a pé. E hoje não é fácil, eu andei muito a pé, ali no quilômetro 112,
quem vai de Marabá ali para repartimento, eu evangelizava ali andando a pé, subindo serra, descendo serra, não era fácil, o desafio era muito grande. Hoje as coisas estão modernas, hoje tudo do ar-condicionado e tudo, mas o povo está perdendo a motivação. Muito bem, então agora nós vamos... Agora, o que fazer para resolver esses problemas, esses desafios, como solucioná-los? Pois é, então a ideia que já está dando aí, como fazer para resolver essa situação, como nós voltar, né? Não sei se nós podemos voltar àqueles princípios, mas pelo menos se nós não voltarmos àqueles princípios, nós temos aquele princípio como referencial e fazemos alguma coisa para que a coisa tenha um segmento melhor, não é isso? Lindbergh aí com a palavra. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, né? Hoje a gente vê a iniquidade se multiplicando, aumentando, e as pessoas deixando mais de buscar Deus, o amor esfriando. E quando nós deixamos de buscar Deus, nós deixamos a desejar, deixamos de fazer a obra de Deus, né? E isso aí atrapalha no reino de Deus, atrapalha que nós viemos ganhar alma para Deus. Nós tiramos tanto tempo hoje para o trabalho, nos preocupamos mais com o trabalho, nos preocupamos com tanta coisa, e às vezes esquecemos de tirar um tempo do nosso tempo para Deus, né? Passamos às vezes 8 horas do dia trabalhando, ou até mais, 12 horas trabalhando, e não temos tempo mais para tirar 1 hora para buscar a palavra, para orar, para se dedicar de visitar alguém, pregar, levar o evangelho. E isso tem sido um empecilho também, né? Tem sido um atrapalho para pregar a palavra de Deus, né? Como o Senhor disse, eu quero aqui fazer menção do nome do pastor Adão, né? Foi uma pessoa assim que eu me espelhei muito nele quando eu era novo convertido, e eu me lembro que ele me ajudou muito, né? Nós saímos para pregar a palavra, ia de bicicleta ali para Vila São Francisco, né? Bacurizinho, de bicicleta, da Santa Ceia, ministrar Santa Ceia. Às vezes ia para a Ponta de Pedra, aqui do outro lado do rio, Ponta de Pedra, de barco, andava 2 horas de barco, depois andava um tempo a pé, 15 quilômetros a pé, levando a palavra de Deus, né? Visitando as congregações, falando do amor de Deus, né? E isso a gente não vê mais, né? A gente já não dispõe mais desse tempo, não temos mais essa coragem, porque a gente se acomodou, né? A gente se acomodou com conforto, a igreja no ar-condicionado, né? De estar indo para um culto de carro no ar-condicionado, e aí deixamos a desejar esse id aí, né? E a gente vê aí que Jesus ele andava a pé no sol quente, no deserto, no sol quente, pregando a palavra, anunciando o evangelho, né? Pregando para todos, cidade em cidade, aldeia em aldeia, e anunciando e falando do reino de Deus, né? E hoje nós não fazemos isso porque nós nos acomodamos. E por causa da iniquidade também, que tem se multiplicado no mundo, né? O amor esfriando, a presença de Deus, né? Tem se afastado de muitos porque nós nos afastamos do Senhor. E por isso a igreja, isso a igreja sente, isso abala a igreja, né? E abalando a igreja deixa de evangelizar, deixa de pregar, deixa de buscar vidas que estão aí necessitando. Nós precisamos, pastor Everaldo, voltar àquele primeiro amor, buscar com mais intensidade, com mais dimensão, buscar com mais vigor, com mais fervor a presença de Deus, porque quando nós buscamos mais a presença de Deus, essa chama, o fogo, ele se acende dentro de nós de novo. E quando essa chama se acende em nós, ela nos desperta um desejo de pregar, um desejo de anunciar o evangelho, um desejo de trazer vidas, resgatar almas, né? Isso aí desperta em nós. Então é isso. Inclusive, pastor Lindbergh, a perda desse primeiro amor é uma queda, né? Disso. Lembra, pois, de onde caíste, né? E pratica as primeiras obras, o teu primeiro amor. Isso é muito importante. Você falar do pastor Adão,
E o pastor Adão é uma referência muito grande. Inclusive meu companheiro, eu não tenho que queixar dos nossos obreiros, eu até faço assim um elogio ao ministério de São João do Araguaia. Você mesmo me perguntou antes do podcast aqui, como eu me senti aqui. Eu me sinto muito honrado, às vezes, como aquele soldado que precisa de mais armas para avançar, mas confortável por ter um ministério de homens dignos. Por exemplo, pastor Amarildo, meu vice-presidente, tem doutorado em geografia, mas é um homem humilde. Tem o pastor Joelso também, Aécio, o Boaci, o Ziel, tem o Valber, tem o Ivan, Nonato, a irmã Bete. Aqui na Cajazeira nós temos o Hérito, Paulinho ali no 40, está até inclusive mudando, mas faz um grande trabalho ali. Agora tem um novo modelo aqui que nós vamos estar quinta-feira lá, empossando o obreiro. Então, assim, eu tenho o prazer de ser pastor desta igreja pela comunhão. Não tem esse negócio de, aqui é a igreja que defende o pastor dela. É difícil, tem igreja que o pessoal está aqui, eles defendem o pastor. Então há uma sintonia, uma conexão muito grande entre o pastor e a igreja. Agora, o que eu sinto é falta de companheiros para andar comigo, né? Então, meu amigo aqui de nós andarmos juntos, eu saio daqui de São João, vou lá em Apinagés, o Adão com 70 e poucos anos, uns 76 anos, mas com aquele espírito de jovem. Pastor Adão, vamos fazer uma visita no Arara? Inclusive nós estamos visitando e registrando, gravando as congregações de canto hino, ler a palavra. Então, é o pastor Adão. Nós visitamos agora a segunda primeira dama do município, Dona Gessina. Tem um vídeo em pauta que vai sair aí, falando um pouquinho da história. Muito bem. E fomos lá no novo modelo, uma família querendo abraçar a igreja, e nós vamos dar posse um obreiro lá, tudo através do pastor Adão, ele dando assistência lá e tudo, né? Então é isso mesmo, pastor Lidberg, como você também, você foi muito firme na sua colocação, e também tudo isso que acontece são sinal dos dias, dos anos, por aumentar a iniquidade. O amor de muitos se esfriaria. Antigamente os pastores chegavam nas igrejas, eu vim lhe visitar, aí os outros hospedavam com aquele maior carinho e tudo, tinha aquela conexão. Hoje até nós, pastores, nós estamos distantes uns dos outros assim, nós éramos para estar mais próximos. Eu até reivindiquei de uns colegas, pastor Neraldino, o que está acontecendo? Estou com saudade de ti. Não, Everaldo, vai lá comigo e tudo. Também, rapaz, faz tempo que você não fala comigo e tudo. E eu vi também o carinho do pastor Neraldino. Não, Everaldo, tu vai comigo, lá no campo onde eu estou. Outros pastores, conversei com o pastor Eli Menezes ali de Chaves, né? Inclusive o prefeito de lá, Zequinha, é um prefeito que foi pastor 7 anos lá, depois voltou novamente, passou 1 a 2 meses, hoje é prefeito da cidade, tem uma amizade muito grande ali com o pastor. Então os dias eles são maus, e está mudando as pessoas, as amizades também. A gente está vendo uma frieza no meio da família, frieza no meio dos inimigos. Então nós temos que conviver com esse desafio tão grande. Mas eu gostaria de fechar aqui com chave de ouro, porque resta poucos minutos, falando sobre o desafio também da missão, a missão internacional, né? Eu acredito que se Deus te dá a visão, a sua visão é de evangelizar Jerusalém, que você faça um trabalho excelente em Jerusalém. Se é na Judéia, que você faça, você estenda um pouco mais, e se é Samaria, estenda um pouco mais. Mas nós não podemos limitar o ídio de Jesus e dizer que não,
Nós temos que começar aqui pela nossa casa. Tem pastor que diz, vamos começar aqui. E nunca começa nem aqui. Não tem um trabalho de evangelização aqui, entendendo? É um trabalho só ali preso à igreja. E às vezes é contra o trabalho da missão transcultural. Eu estive ali na Espanha e vi pastores que trabalhavam ajuntando pedra. Porque inclusive ali na Irlanda as cercas, em vez de ser de madeira e de arame, são de pedras. E ali pastores chegavam fazendo cerca de pedra para ter o ganho para poder pregar. Eles estão ali, as trevas tomam conta da Europa, ninguém pode entregar um folheto mais na Europa. Os pastores têm grande conceito lá com a sociedade, com o governo, mas para conseguir uma autorização para dirigir um culto num ginásio, eles fazem o pedido e com 2 anos recebem a resposta. E quando eles começam lá, isso na Espanha, louvar o nome do Senhor, o pessoal fica de boa. Agora, na hora que chega a palavra, eles vão embora. As leis do colégio contra a família são leis pesadas contra a família, contra os princípios da fé. Não é fácil, os pastores sofrem. Às vezes tem que ir lá e bater de frente com os professores para defender os filhos. Às vezes tem crianças lá que têm direitos exagerados. Os pais levam crianças de menor para as baladas, lá se drogam, se prostituem, e o pai tem que ficar de boa e tudo, porque é um direito exagerado. Então, o que eu percebi, pastor Lindbergh, é que a Europa, as trevas tomam conta. O pastor Cristiano faz um trabalho excelente na Irlanda, mas ele tem que trabalhar. Pastora Laida, eles trabalham para poder manter a obra de Deus ali. Então, eu acredito que Deus precisa despertar empresários, né? Empresários, igrejas de um porte bom financeiramente, para manter o missionário na Europa. Quanto, pastor? Ele vai gastar uns 15 mil para manter o missionário na Europa. Mas se a igreja tem um porte financeiro que pode fazer isso, vai ganhar muito, porque os pastores estão lá, estão trabalhando 8 horas durante o dia. Então, o que é que ele vai dar para Deus? Eu senti a presença de Deus mais forte na Irlanda do que na Espanha. Eu gostei da região de Madrid, um povo muito alegre, o povo de Madrid. Me senti à vontade em Madrid, até ali, povo alegre demais. Já naquela região ali como é que a gente chama? Aquela outra região de Barcelona, é outra cultura, é um povo mais fechado. Senti também a unção de Deus, fui numa igreja lá, pastor Airan, tem um sogro dele, ele passa o nome aqui, mas lá no pastor Airan, eu entreguei uma palavra, senti uma graça muito bonita também, tudo. Então Deus está presente ali também na Espanha. Na Irlanda eu fui tomado de um choro. Lá na Irlanda, o Senhor está na igreja do pastor Cristiano, né, pastora Laina, o Senhor está batizando com o Espírito Santo também. Mas o que não tem os pastores de lá, da Europa, a gente vai na Europa achando que a Europa é cheia de dinheiro. Eu tive ali em Andorra, teve lugar que o meu livro eu tive que doar. Pastor, vou doar outros olhos, você vende a metade é a sua, metade. Eu tenho esse livro aqui, o Escolhido Onde Existir. Ele está escrito em espanhol também, ele rido antes que existiera. E lá já na Irlanda eles compram bastante, eles ajudam, eles têm um poder aquisitivo melhor. Isso aqui é em espanhol. Tudo isso aqui a gente precisa de pessoas, de empresários, né, que ama a obra de Deus e ajuda. Eu gastei os R$9.000 para fazer isso aqui. A parte a gente vende ajudando as passagens, e parte a gente faz até a doação, que eles estão precisando do lado de uma ajuda também. Eu quero fazer a tradução dele em inglês também, porque na Espanha mais é o inglês. Eu quero abraçar aqui, falar no nome de umas pessoas importantes, pastor Zequinha de Chaves. Eu quero até você como parceiro, pastor. É o prefeito Zequinha de Chaves. Um prefeito que a gente ama muito, ele também, Clebinho. O Clebinho é um instrumento de Deus ali em Bagre. Em Bagre é pastoreado pelo pastor Carlos Benedito, e Vila Nova ali pelo pastor
Meu Deus, me passa o nome do pastor da Vila Nova de Bagre, da Virgem daquele ali. Me passa o nome do pastor, uma pessoa muito querida nossa. A idade vai chegando, a gente passa muito tempo sem conviver, tivemos ano atrasado lá. O Clebinho, ele é um parceiro. Tem lugar que os prefeitos são parceiros da igreja, que Deus usa os prefeitos, como usou Ciro, como parceiros, né? E o Clebinho é essa pessoa. E a gente precisa de pessoas assim, que ajudem a gente. Isso aqui está o Oceano da Palavra. Na Irlanda, eles gostaram mais desse. Eu levei pouco e não deu para quem quis lá na Irlanda. O pastor Cristiano está vindo. Eu vou viajar 1.300 quilômetros agora em janeiro, só para abraçar o pastor Cristiano, porque me recebeu de uma maneira tão excelente. Ele, a pastora Laira, foi de uma maneira muito excelente. Quero levar esse livro para ele. Também o Éder, ali na Espanha também. A Zeira foi muito excelente na recepção. Quero abraçar essas pessoas. Então, gente, eu me lembro de um empresário riquíssimo, amigo meu. Eu pedi para me ajudar na edição desse livro. Ele falou com tanto que ajudaria. Esse homem ganha dinheiro demais. Calcular em 100 mil só de aluguel, fora as fazendas. Um amigo meu, quando eu estava debaixo, eu pedi para me dar uma ajuda, ele falou, mas com pouco entusiasmo. Outro dia eu liguei para ele. Digo, não, meu amigo, olha, não precisa mais daquela ajuda, porque eu já consegui. Às vezes a gente vai pedir uma ajuda para a obra de Deus, e a pessoa, empresário, ele quer dar uma ajuda assim, humilhante. Eu até digo na igreja, olha, nunca dizime com tristeza, nunca dê uma oferta, só se for com alegria. Eu quero citar o exemplo de Moody para fechar com chave de ouro. Para despertar os empresários. Eu quero dizer, tudo que eu tenho, que eu consigo, que é muito pouco. Estou fazendo os kitnets para ver se eu tenho dinheiro para me pagar passagem para lá na Europa, para me tirar um mês e ir lá no Nordeste, matar uma vaca, como eu fiz com o saudoso pastor Silvestre. Nós somos em Juazeiro, eu doei uma vaca e ele outra, lá perto do Horto, lá do Padre Cício. Fizemos uma grande cruzada, comida para todo mundo. Isso é muito importante, né? Então, Moody, ele chegava, pastor Lindbergh, o empresário dizia, eu preciso de tantos dólares para fazer a obra. E o empresário disse, mas Moody, você tem tantos amigos ricos, já te ajudei com tantos $1.000, por que você não vai com os outros? Diz, olha, eu não vou com os outros porque eu vim da roça, como vocês também foram. Eu nunca vi um bom vaqueiro pegar o balde para tirar leite de vaca de ubre seco. Ele quis dizer que aqueles outros amigos eram vaca de ubre seco. São pessoas que têm condições financeiras, mas se fecham pela obra de Deus. Vocês estão vendo esses livros aqui? A gente passa a noite pesquisando, jejuando, orando para escrever. É tanto tempo. Eu, na gráfica, passei até eu quero agradecer a gráfica Visão, o Valdo, que passou um momento assim difícil de pandemia. A gente não podia vender, eu atrasei o pagamento, ele nunca me cobrou. Que amigo digno, nunca me fez uma cobrança. Que Deus te abençoe, Valdo, que Deus abençoe a editora Visão, aí em Goiânia. Depois acertei com ele. Eu estou precisando agora de colocar isso aqui, a tradução em inglês, porque eu quero voltar à Irlanda, se Deus quiser. E eu acredito que as portas ficou abertas lá com o pastor Cristiano. Houve uma conexão de amor entre ele, a esposa, as criancinhas, pessoa muito amável. Eu acredito que eu vou voltar lá. Eu quero já ir com os livros traduzido em espanhol. Eu quero até mostrar aqui as pessoas que contribuíram comigo aqui para edição desse livro, como é importante. A gente registra, né, o nome das pessoas, está aqui, ó. Oswaldo Luiz Machado, do Hotel Lancaster, em Canaã dos Carajás. Foi um dos patrocinadores deste livro. Miguel Bezerra Duarte, da Imperial Construção, em São Domingos, Araguaia. Bibi Motos, de Goianésia do Goiás, ou melhor, Goianésia do Pará, nosso amigo Bibi.
Lindbergh, que é o Lindbergh Acorde, que está aqui, ó, prestigiado por esse ato tão bonito. O Pingo e Lenia, que são sempre os amigos aqui no momento da dor, estão presentes. E também o meu sobrinho Raí, chamado por Raildo Pereira Novaes, ali de Goiânia. São quem patrocinaram, nos ajudaram aqui. Está referendado pelo pastor Elianai Cabral e também pelo nosso pastor Firmino da Anunciação Gouveia, e está prefaciado pelo nosso presidente da convenção, o pastor José Ritter Marques de Souza. Então, minha gente, fica aí esse desafio. Você que é empresário, Deus te deu condições para você ajudar. Os escritores escreveram um livro. A nossa viagem para lá, para a Europa, é muito caro as passagens. Mas teve irmãos, pastor, quanto é um prato de comida lá? Diz, olha, é uns 15 euros. Teve irmão, muitos irmãos ajudaram. Então, se você não vai, ajude quem vai. Então, sintetizando tudo isso sobre o desafio da obra missionária do dia de hoje. Como bem falou o pastor Lindbergh, os dias são dias de friezas, então há um comodismo, a internet tem roubado um pouco da devoção, da consagração, que é isso que motiva, porque a Bíblia fala em Atos Apóstolos 13, a igreja que estava em Antioquia, orando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo diz, olha, vocês oraram e jejuaram, agora quem manda e quem decide sou eu. Apartai-me, Saulo e Barnabé, para a obra que eu tenho chamado. Então, para fazer a obra de Deus, tem que ter essa comunhão. E os dias são frios, como bem falei, também até o nosso bom entrosamento com os nossos colegas. Dê um telefonema para o seu colega, e às vezes a gente só telefona para o colega quando quer perguntar. Se lembre de um colega, dê um telefonema aí, como é que está, faça uma visita. Vamos voltar a esses princípios, ao primeiro amor. Então, a essência de tudo é você que é o empresário. Estenda as mãos, você que não vai, abençoe quem vai, porque assim nós estamos fazendo a obra de Deus. São muitos e muitos outros desafios, mas nós estamos fazendo aqui uma síntese sobre o desafio da obra missionária de hoje. Você tem uma chamada missionária, cria um patrimônio também. De repente você vai lá para a obra missionária, você tem algo para estar te mantendo aqui. Falar nisso, quero citar o Biratão, um grande amigo meu, que foi ovelha aqui eu tive no Conde, ele foi ovelha do pastor Osório ali em Vila dos Cabanos. Ele montou uma estrutura, casas de aluguel e tudo, e hoje ele comprou uma quinta, chama Quinta, lá em Portugal. Está lá a filha dele estudando em Coimbra, né? Na universidade em Coimbra, e como ele tem uma estrutura aqui, ele está se mantendo lá e fazendo a obra de Deus. Você que tem uma visão do reino de Deus também, já que está difícil as igrejas, grandes igrejas, se mobilizar para a missão internacional, então crie um patrimônio, uma estrutura e vá. E com a estrutura que você tem, você vai se manter e fazer a obra de Deus. O pastor Calandrini, ele se mantém lá em Portugal com livros, escreveu 10 livros e ele sobrevive dos livros, vende no euro. Então nós temos que ter uma maneira de sobreviver para fazer a obra de Deus. Gente, a conversa está boa, pastor, mas fica aí essa... Pastor, sim. Só uma observação. Pois não. Uma observação a respeito da obra missionária, né? A gente vê, a Bíblia diz que no final dos tempos surgiriam muitos falsos profetas. E um alerta aos nossos irmãos em Cristo, nossas igrejas, muito cuidado com falsos profetas que estão surgindo na internet, nas redes sociais, né? Desviando a atenção dos nossos irmãos, subordinando com dinheiro. Tem muitos falsos profetas que vão lá e falam alguma coisa, adivinham, e tem irmãos que ainda contribuem com esses falsos profetas, ajudando, né? A Bíblia diz de Paulo e Silas, né? Quando estavam indo para o lugar de oração, aquela jovem com espírito de adivinhação, estava com o espírito do diabo, adivinhando a vida das pessoas. E a gente vê na internet também muitos falsos profetas profetizando, adivinhando a vida de pessoas, e irmãos nossos patrocinando, ajudando, cooperando,
e desviando a atenção do reino de Deus, né? Às vezes nós podemos estar cooperando para alguém que realmente, homem de Deus, que quer, que sente desejo, tem vontade de levar a palavra de Deus, pregar o evangelho. Deixamos de contribuir com esse homem de Deus, com o reino de Deus, para estar cooperando, ajudando com falsos profetas. Então, atenção aí para os nossos irmãos, ter muito cuidado com a respeito disso. Muitos sabem essas palavras, inclusive as pessoas desprezam a vida de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus, aí cai na malha de quem? Dos falsos profetas, com falsas profecias, e as pessoas invertem. Tem pessoas também que estão deixando de ser pastoreado pelo seu pastor local, estão indo pelas redes sociais. Nós vemos agora muitas pessoas contra o Natal, aquela coisa toda, né? O que é que tem a ver se Jesus nasceu nos meados de abril para maio, em setembro, outubro? O importante é que todo mundo está comemorando em dezembro. Você mesmo, você tirou esse tempo agora para vir com a sua mãe. Nem sempre você tem, devido ao seu trabalho, tem esse tempo. Mas esse período, a gente quer se aproximar, estar junto. O meu filho Israel, eu vi que ele ficou cheio de dores, porque ele queria estar conosco aqui. É um período, todo mundo quer estar perto dos seus pais. Então, se nós comemoramos, se por exemplo, não, mas porque os romanos criaram em homenagem ao Deus Sol. Vocês adoram o Deus Sol? Adoramos sim. Nós evangélicos, nós adoramos o Deus Sol. Mas pastor, adoramos sim. Sol da justiça. Deus é o sol da justiça. Amém? Nós adoramos o sol da justiça, que é Deus. Então nós não estamos idolatrando ninguém. Se alguém colocou uma árvore de Natal lá para receber uma homenagemzinha, uma carta de alguém, um presente, ele não está adorando aquela árvore. Nós temos que ter uma mente sadia, não podemos ser neófitos. Ninguém está adorando aquela árvore. Ali é uma maneira de se confraternizar. Nós servimos a Jesus. Nós, dia 25 de dezembro, nós estamos homenageando a Jesus Cristo, o Natal. Então é muito boa a sua fala acerca, porque hoje eu acredito que Deus ele está prestes a punir muitos evangélicos, porque as pessoas estão abusando da fé das pessoas. É tanta coisa, tantas aberrações que você vê na internet, é danças, coisas de decente, é tantas coisas, e está assim demais. Então nós temos que firmar. Você que é um evangélico, receba a doutrina do seu pastor local. Não se deixe levar por mídia social, aquela coisa toda, porque tem muitas coisas ruins. E às vezes você deixa de ajudar a sua igreja para estar ajudando falsos profetas, pessoas que você não conhece. Fica essa advertência do pastor Gutenberg. Então, minha gente, nós queremos abraçá-los, agradecer a Deus. Esse momento foi um momento ímpar. Nós não projetamos, o Lindbergh veio tomar um café aqui conosco e tudo, e nós estamos aqui, o Isaac já chega com fone e tudo, já criou toda essa situação, porque eu acho que essa fala tinha que chegar até você. Então fica na paz, que Deus te abençoe. Missões está no coração de Deus. Você que é empresário, uma pessoa bem-sucedida, não pense só em você e sua família. Pense no reino de Deus. Crie um projeto, uma sociedade com Deus, porque você vai prosperar cada dia mais. Fica na paz.